E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos! A história começa 6 anos depois que uma sonda da NASA caiu no México, espalhando as amostras de vida extraterrestre que trazia a bordo. Os organismos se desenvolveram rapidamente e dominaram metade do país, criando a chamada Zona Infectada. Num comboio militar que está perto de lá, um dos soldados informa à base que eles acabaram de resgatar 2 civis, um homem e uma mulher. De repente, o veículo é atacado e o caos se instala. Enquanto o homem se desespera para socorrer a mulher, os soldados tentam abater uma criatura alienígena gigante. Por fim, ouvimos o comandante aprovando um ataque aéreo, o que é mais efetivo contra o alien, porém muito arriscado para os humanos presentes. Então conhecemos o fotógrafo Andrew, um americano que está no México a trabalho. No meio dos destroços de um hotel, ele arrisca algumas frases em espanhol e descobre para qual hospital os sobreviventes foram levados. No pronto-socorro, ele diz que está procurando por uma mulher chamada Sam. Porém, depois de todo esse esforço para encontrá-la, ele apenas pergunta se ela está bem e vai embora. Quando ele telefona para um colega e começa a reclamar da situação, descobrimos que Sam é filha de seu chefe, o dono do jornal. Andrew veio para os arredores da Zona Infectada na esperança de capturar uma foto histórica. Ele esperou 3 anos por essa oportunidade e agora vai ter que abandonar o projeto para acompanhar a moça. O colega diz que ele só precisa levar a herdeira até o litoral e então está livre para voltar e continuar o trabalho. Andrew bate o telefone depois de repetir que a resposta é não, mas logo em seguida o vemos no táxi com Sam. Diante do cenário de destruição, ela começa a conversar com o motorista e pergunta se ele se sente seguro morando ali. O homem responde que essas coisas só acontecem de vez em quando e todos apenas seguem com a vida. Na estação de trem, ela liga para o pai e sugere que ele pare de assistir às notícias, dizendo que a mídia tende a mostrar tudo muito pior do que realmente é. Quando ele pergunta se ela telefonou para o noivo, Sam fecha a cara e muda de assunto. Então seu pai pede para falar com Andrew e dessa vez o recado é bem diferente do que ele combinou com o colega. Seu chefe quer que ele traga a moça até os Estados Unidos, e Andrew não tem coragem de recusar. No trem, Sam pergunta se ele já fotografou um alienígena e ele diz que por enquanto só as carcaças. Sem disfarçar o mau humor, ele comenta que essa era a sua chance de tirar uma foto de primeira página. No meio da noite, os alto-falantes anunciam que houve um problema com os trilhos à frente e o trem será forçado a dar meia volta, retornando ao ponto de partida. Apesar das preocupações da garota, Andrew decide desembarcar ali mesmo, dizendo que a Zona Infectada está a quilômetros de distância. Quando o trem parte, ela fica nervosa ao perceber que estão no meio do nada. Os dois batem à porta da casa mais próxima e pedem ajuda a uma moradora chamada Rosita. Ela mostra no mapa onde eles estão e explica que ainda faltam 100 quilômetros para chegar ao litoral. Por conta das criaturas, ninguém mais viaja à noite por ali, então a chance de arranjar uma carona é também descartada. Além disso, Rosita explica que a marinha vai fechar a costa dali a 2 dias. Isso significa que se Sam não chegar lá antes, vai ficar presa no México por pelo menos 6 meses. Como nada pode ser feito no momento, os dois aceitam o convite de Rosita e passam a noite ali, jantando com a família e brincando com as crianças. O desenho animado na TV mostra o quanto a situação foi normalizada, com a figura de um simpático alien e personagens ensinando a colocar a máscara de gás para quando houver intervenções aéreas. Mais tarde, o noticiário reporta que o novo presidente americano acaba de redobrar a defesa ao longo da muralha recém-construída para manter as criaturas ao sul da fronteira. De manhã, a dupla segue viagem pedindo carona até a estação de ônibus. A tensão entre os dois diminui conforme Sam vê Andrew demonstrando um interesse genuíno na vida das pessoas, e não só correndo atrás de desgraças para fotografar. Durante a viagem, as placas da estrada informam que a Zona Infectada está cada vez mais perto. Chegando à área portuária, Sam fica preocupada com o aparato militar, temendo que seja tarde demais para a travessia. Andrew mostra que ainda há embarcações saindo e explica que a patrulha é normal, pois a Zona Infectada fica logo depois da cerca. Mais uma saga bilíngue é necessária até que descubram onde comprar passagens. Chocados com o preço exorbitante, eles tentam negociar e Sam até mostra seu passaporte. O atendente elogia sua foto, mas mantém o mesmo preço, deixando claro que não há tratamento especial para americanos. Saindo dali menos ricos do que entraram, a dupla escolhe um hotel barato para passar a noite. Andrew espera no quarto de Sam enquanto o seu próprio está sendo arrumado e aproveita para checar as notícias. A repórter explica que esse é o início da migração periódica das criaturas. O evento já é conhecido, mas está ficando pior a cada ano, pois o número de aliens só aumenta. Segundo o noticiário, o conflito ainda está longe daquela área, então Andrew convence a moça a dar uma volta na cidade e aproveitar a última noite da viagem com bastante milho e tequila. Apesar da descontração, as ruas alegres não ficam longe da área sombria em que vários memoriais foram erguidos em homenagem às vítimas, muitas das quais eram apenas crianças. Sobre uma pilha de ossos amontoados, uma placa diz que aqueles nunca foram identificados.
Cada vez fica mais claro que a população local tem mais medo dos ataques aéreos do que dos aliens. E um grafite na rua pergunta quem é o verdadeiro monstro nessa história. Na volta, Andrew tenta a sorte com Sam, inventando todo tipo de desculpa para ser convidado a entrar, mas não tem sucesso. Depois de agradecer pelo passeio, ela fecha a porta e liga para o noivo, mas decide não deixar recado. Às 6 da manhã começa o aviso geral de que o último barco está para sair e o porto será fechado por tempo indeterminado logo após a partida. Andrew ainda está dormindo quando Sam bate na porta do quarto. Ela o convida para tomar um café antes da viagem, mas seu humor muda ao ver que ele passou a noite acompanhado. Percebendo que ela ficou brava, Andrew corre atrás dela e pergunta se está mesmo decidida a voltar para casa. Ela diz que sim, pedindo que ele busque as passagens, mas quando ele volta para o quarto, a garota não está mais lá. Ele fica furioso ao descobrir que ela roubou suas coisas, incluindo as passagens e os 2 passaportes. De novo conversando com o atendente, eles explicam que foram roubados, mas não conseguem obter nenhuma compaixão. Além disso, o barco já saiu e a única opção que resta é cruzar a zona infectada, o que acarreta vários custos com segurança e subornos pesados, dobrando a quantia que já era absurda. Andrew oferece seu relógio e a câmera, mas o valor total não chega nem perto. Por mais que Sam garanta que seu pai é muito rico, a promessa de pagar chegando ao outro lado não vale de nada. Porém, quando ela tira o anel de noivado e mostra que são diamantes, a conversa muda de rumo e Andrew se apressa em incluir uma passagem para si próprio na oferta. Logo depois, um carro os leva até o posto de inspeção obrigatória, nos limites da zona infectada. A ausência de passaportes parece ser um problema sério até que um funcionário específico é chamado. Aqui a parte do suborno entra em ação e a passagem dos 2 é liberada. Já dentro da zona infectada, um mediador negocia a viagem com um homem chamado Juan. Ele concorda em levá-los até a fronteira americana, mas avisa que não pode ajudá-los a cruzá-la quando chegarem. O mediador nem repassa a informação para os viajantes e quase os empurra para dentro do barco, visivelmente ansioso para se livrar deles. Andrew fica um pouco desconfiado com esse comportamento e também estranha a ausência de outros passageiros. Sem muita escolha, eles entram no barco com Juan e seu assistente Carlos. O primeiro trecho leva várias horas e então Juan faz uma parada para abastecer. De dentro da floresta começam a vir sons guturais que deixam todos em estado de alerta. Sam parece um pouco curiosa, mas Andrew insiste para que ela suba no barco logo e eles continuam a viagem. Um pouco depois, há um estouro no motor e a embarcação para de repente. Carlos e Juan começam o concerto imediatamente, pois já está escurecendo. O barco ainda está parado quando a noite cai e os sons começam de novo, um pouco mais fracos dessa vez. Com um sobressalto, Carlos diz a Juan que viu alguma coisa, e todos apontam suas lanternas para a mesma direção. Há algo se movendo na superfície do rio e está se aproximando numa velocidade preocupante. Muito assustada, Sam não se conforma que Andrew esteja tirando fotos numa hora dessas, mas ele justifica a atitude dizendo que não há muito o que fazer. Então a coisa chega bem perto, revelando que a parte visível é na verdade uma asa de avião. Alguns clarões avermelhados aparecem sob a aeronave em sincronia com o barulho. Todos observam a cena quase sem respirar, até que 2 tentáculos gigantescos subitamente enlaçam o avião, mergulhando no rio logo em seguida. Carlos se apressa para terminar o concerto e Juan guia o barco para longe o mais rápido possível. Na manhã seguinte, um grupo de homens armados está esperando na margem do rio quando o barco chega. Andrew pergunta o que está acontecendo e Juan diz que aqueles são seus amigos, com quem os 2 farão o restante do percurso a pé. A mudança não é nada bem-vinda, principalmente por conta do arsenal que os novos guias carregam. Sam traduz do espanhol tudo o que Andrew não entende, transmitindo as ordens de apertar o passo enquanto é dia. Apesar disso, o próprio líder do grupo faz sinal para que parem de andar, pedindo silêncio de repente. Há um som vindo da mata e todos tentam identificar a origem, até que alguém avisa que foi um alarme falso, pois é apenas uma vaca perdida. Mas um dia se passa e no fim da tarde os 2 já estão totalmente entrosados com os novos guias. Eles acendem uma fogueira e acampam no meio da floresta para passar a noite. Andrew pergunta a que horas eles pretendem continuar a caminhada no dia seguinte e eles explicam que vão esperar por uma família. Conversando sobre a muralha, os mexicanos riem dos esforços do presidente americano, dizendo que é impossível conter a natureza dessa forma. Vivendo naquela região há anos, o grupo já se acostumou com os aliens. Eles aprenderam os hábitos das criaturas e sabem como evitar o perigo. Elas só se tornam imprevisíveis, além de mais agressivas durante os ataques do exército americano. Andrew fica chocado ao saber que armas químicas estão sendo despejadas naquela área. Um dos mexicanos, que se chama Miguel, começa a conversar com ele em inglês. Ele diz que o alvo dos ataques químicos são as árvores da floresta, que estão todas infectadas. Como Andrew não parece entender, Miguel pega uma lanterna e leva os 2 até uma árvore. Ele mostra que há vários organismos enrolados ao longo do tronco, emitindo aquela mesma luz avermelhada e até parecendo interagir com os humanos. Miguel diz que eles se desprendem das árvores quando crescem.
e então vão para a água para se reproduzir. Só agora Sun e Andrew entendem qual é a tal infecção que as autoridades querem combater a todo custo. Mais tarde, um dos guias vigia o acampamento enquanto todos dormem ao redor da fogueira. No meio da noite, alguém começa a gritar avisos pelo rádio, acordando a todos. Alguns dos mexicanos mencionam a família que ainda não chegou, mas não há tempo de esperar por eles. Andrew também não consegue achar a sua câmera. O grupo se divide em vários carros e segue viagem em estado de alerta, parando a cada suspeita. Vendo que todos estão colocando suas máscaras, Andrew implora que emprestem ao menos uma para Sam, mas eles estão apavorados demais para ouvi-lo. Miguel manda que todos fiquem quietos e vê que as pessoas que tinham saído do carro da frente estão correndo de volta, como se tivessem visto alguma coisa assustadora. Assim que eles entram, os tentáculos de um alienígena erguem o carro no ar como se fosse de brinquedo. Todos ficam em choque com a cena, e então o carro é largado das alturas, quase em cima deles. Para o desespero de Andrew e Sam, todos os outros começam a sair do carro atirando na criatura. Sem coragem de fugir com eles, os dois apenas se encolhem no banco de trás e torcem para que o monstro os ignore. Ironicamente, essa teria sido uma oportunidade de ouro para Andrew se ele estivesse com a câmera, pois o alien passa bem ao lado dele antes de engolfar o carro de trás. Miraculosamente, o carro do meio escapa ileso do confronto, abrigando Sam e Andrew até o amanhecer. Investigando as redondezas, Andrew vê um dos carros no topo de uma árvore e encontra seus guias sem vida. Prendendo a respiração, ele recupera sua câmera e pega uma máscara de gás do falecido. Ansiosa com a demora, Sam vai atrás dele e os dois encontram o carro daquela família que estava para chegar. Ambos ficam devastados com o horror da cena e Andrew cobre uma das crianças com seu cobertor. Então a travessia continua, agora sem nenhuma companhia ou transporte. Eles andam o dia inteiro até topar com uma das famosas pirâmides astecas e decidem subir ao topo. A visão da muralha americana é assombrosa e Sam começa a chorar, pensando que a vida é completamente diferente do outro lado. Protegidos das criaturas no alto da pirâmide, eles decidem dormir ali mesmo e então retomam a caminhada quando o sol nasce. Quando finalmente chegam à fronteira, não há ninguém para verificar se podem passar. Andrew acha isso muito estranho e sua impressão só piora conforme eles percorrem as ruas vazias. Quarteirões inteiros foram destruídos pelo que parece ter sido um ataque aéreo. Vendo os caças cruzando o céu do Texas, os dois decidem colocar as máscaras por via das dúvidas. Então Andrew mostra a Sam uma carcaça colossal desabada sobre uma casa, confirmando a suspeita de que os aliens enfim conseguiram passar pela muralha. Sam tem medo de se aproximar, mas Andrew garante que não há perigo. Enquanto ele entra na casa para fotografar o gigante derrotado, ela procura por sobreviventes, sem muita esperança. Então os dois começam a ouvir um som estranho, mas que não parece ser um extraterrestre. É o som de rodas mal lubrificadas rangendo com o movimento. Saindo para verificar, eles se deparam com uma mulher falando sozinha enquanto desce a rua empurrando um carrinho cheio de coisas. Sam chega mais perto e vê que a mulher está com o rosto muito sujo e parece confusa. Incapaz de se comunicar, ela responde às perguntas de Sam com uma imitação de pato e então continua empurrando seus pertences para longe. Por toda a cidade há placas sinalizando a evacuação de emergência que ocorreu em algum momento dos últimos dias. Obedecendo às setas, os dois chegam a uma estrada onde avistam um posto de gasolina todo iluminado, mas parecendo uma miragem. Ligando para a polícia, Andrew é informado que a patrulha mais próxima será enviada para buscá-los e agora é só esperar. Mais relaxados agora, os dois conversam sobre os planos para o dia seguinte e Sam não menciona mais o reencontro com seu noivo. Mantendo a esperança sob controle, Andrew diz que vai fazer uma ligação, dando a ela privacidade para fazer o mesmo. No orelhão, ele se emociona ao ouvir a voz de seu filho. Seu relacionamento com a mãe dele foi muito breve e o menino nem sabe que Andrew é seu pai. A conversa de Sam é bem mais fria e ela se desculpa pelo tom cansado, repetindo várias vezes que está bem. Porém, ela ainda está muito indecisa e se despede do noivo dizendo que o ama. Uma tempestade começa a se formar enquanto os dois descansam e ninguém vê quando um relâmpago ilumina o imenso alien. A campainha avisa que a porta se abriu e Sam sorri pensando ser Andrew quem entrou. Sua expressão se transforma completamente ao ver os finos tentáculos se desenrolando para dentro, como se tateassem o ar à procura de uma presa. Andrew acorda com os guinchos da criatura e mal pode crer no tamanho daquela coisa. Escondida atrás de uma prateleira, Sam observa o comportamento dos tentáculos e vê que dois deles estão grudados num televisor. Ela tira o fio da tomada, desligando a tela abruptamente, e os tentáculos se retraem em resposta. No lado de fora, Andrew assiste boquiaberto à chegada de um segundo alien, igualmente enorme. Frente a frente, os dois começam a emitir sons como se estivessem conversando. Então os tentáculos se tocam até ficarem completamente entrelaçados. Deixando o medo de lado, Sam também sai para assistir ao incrível espetáculo. Depois que a dupla de monstros se separa e cada um vai para um lado, Sam diz que não quer mais ir para casa. Enquanto ela beija Andrew, os veículos militares chegam ao posto. Avisando que aquela é uma área restrita, os soldados separam o casal sem nenhuma delicadeza.
Nesse momento, um deles informa a base sobre o resgate dos 2 civis, um homem e uma mulher. Então voltamos ao início, onde vemos esse mesmo comboio sendo atacado pelo grande alien na estrada.